Boa noite, quarta-feira, 17 de junho, e nós nos propomos às quartas-feiras estudar o livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Aqui nós temos um mergulho na convivência de Jesus com os discípulos, de Jesus com os familiares, de Pedro, de Jesus com algumas nuances com outros personagens que muitas vezes nem apareceram no Novo Testamento. Foi resgatado dos arquivos da espiritualidade esses diálogos, essas vivências e trazida para nós aqui no contexto da Terra, encarnados no século XX em diante, nós temos acesso a essa literatura, a essas informações. Nós estamos no capítulo 6, que intitula Fidelidade a Deus. Nós iniciamos na semana passada as reflexões sobre esse capítulo e nós vamos continuar. No início desse capítulo Fidelidade a Deus, nós vimos Jesus com os discípulos, vendo que neles havia uma rusga, umas dúvidas, e aí então Jesus inquire aos discípulos o que é que estaria passando, quais as dúvidas, quais eram algo que os incomodava. Então eles começam a dizer que eles não estavam entendendo muito bem essa questão do reino, porque as pessoas disseram que essa questão do reino de Deus era muito complicada. E aí então Jesus vai encaminhando perguntas, questionamentos aos discípulos, e eles vão aos pouquinhos abrindo o coração e mostrando seus receios, as suas dúvidas mais íntimas. E aí então Jesus trabalha que o que o mundo está pedindo para nós é muito mais do que Deus pede para nós. Porque para Deus a única coisa, movimento de alma que Ele requer, que Ele quer, é fidelidade. É pensarmos, sentirmos e agirmos de acordo com o que nós já conhecemos, já vivenciamos, já aprendemos. Isso é ser fiel a Deus, isso é ter fidelidade a Deus. Ele não nos pede para que escalemos o Monte Everest. Não. Deus apenas espera que nós coloquemos aquilo que nossa consciência desperta já nos autoriza. E lembramos uma carta de Paulo, na semana passada, que para quem não conhece a lei ele faz, mas para quem conhece a lei, sujeito a essa lei ele está. Então, à medida que o nosso campo de consciência vai se despertando, à medida que vamos fazendo as experiências aqui na Terra, vamos recebendo as consequências do que nós fizemos, é que nós vamos então compreendendo a transcendência da alma e do estarmos aqui, vivendo encarnados na Terra. E é nesse diálogo então que nós vamos continuar. Nós paramos ali logo no comecinho, para quem estiver com o livro acompanhando, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, lá pelo 10º parágrafo, tá bom? No parágrafo que intitula assim, começa assim: as interrogativas pairavam no espaço. Porque o ambiente de aprendizado, nós trabalhamos isso semana passada, a técnica pedagógica utilizada por Jesus é dos questionamentos. É das perguntas. E hoje, conversando com o meu irmão, ele diz que tem uma técnica que é usada para vendas e para dissolução de problemas, em que é feito 5 perguntas. Por quê? Aí a pessoa fala. Aí ele pergunta, mas por que isso acontece? Aí a pessoa fala, aí pergunta novamente, mas por que isso ocorreu dessa forma? E aí, após 5 perguntas, já se chega à solução do problema. Porque se tem um problema real, quando passar pelo crivo das 5 perguntas. Olha só que bacana. Então, técnica é permanecer nas perguntas. Porque com as perguntas, nós obteremos respostas. Muitas vezes ela está dentro de nós, não precisa de nada externo. Porque se nós temos o Espírito amoroso em Deus habitando em todos nós, como a gente já viu aqui no livro Boa Nova, no capítulo anterior, então nós já temos
o que é necessário para nos conduzirmos nessa existência. Nós já temos todo o equipamento em nós mesmos. Espírito amoroso de Deus que habita em todos nós. Portanto, pode chamar do que quiser. Talvez os católicos falem em Espírito Santo. Para nós espíritas, conhecemos a Trindade Universal: Deus Pai, Filho Cristo e o Espírito Santo, que é esse Espírito amoroso de Deus que habita em nós. Nós já temos a marca registrada, o controle de qualidade, o chip de Deus em nós. Então não tem o que dar errado. Apenas temos que viver fiéis ao que a gente já conhece. Fiéis ao que o nosso campo de consciência está desperto. Somente isso. É simples assim. Nós é que complicamos a partir do que não queremos fazer. Aí complicamos para criar tumulto e aí então a gente sai sem necessidade de mudar comportamento, mudar pensamento, mudar sentimentos. Então veja que o inimigo está dentro de nós. Aí se nós chamamos de Deus em nós, o Espírito Santo, o Espírito amoroso de Deus em nós, nós podemos chamar que o inimigo, o diabo, o demônio, não é externo, mas sim interno. Vamos dar um nome mais bonito. Em psicologia, o ego, a ilusão, o sonho de fazer baseado de que somos matéria. Mas não somos matéria. Nós estamos usando a matéria para aprendizado, mas nós somos seres espirituais, fazendo uma experiência material. Tomar isso ao contrário é dar mal, igual falam os jovens hoje em dia. Então vamos lá. As interrogativas dos discípulos pairavam no espaço sem resposta. As interrogativas de Jesus, que ele estava usando a técnica de perguntas. Então, as interrogativas de Jesus, do Mestre, de um Cristo encarnado, pairavam no espaço sem resposta dos discípulos. Porque, acima de tudo, eles ouviam ao que lhes dava o próprio coração. Então, veja que não há palavras. Os discípulos não conseguiam verbalizar, porque, na verdade, eles estavam sentindo, eles estavam vivendo a experiência. E esse é um convite para nós, para a gente não cair no que Paulo nos advertiu: cérebros inchados e corações atrofiados. Ou seja, conhecer é um caminho lídimo, verdadeiro, real. Mas se esse conhecimento não baixar para o campo do sentimento, do sentir, e o coração é a sede da alma, do espírito, desde os judeus antigos, não é no cérebro, é no coração, é o sentir, o vivenciar. Então, os discípulos, eles não respondiam verbalmente porque eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, porque eles sempre estavam na beira de um lago. Lago Tiberíades, ou Mar da Galileia, ou próximo ao Rio Jordão, ou seja, os grandes ensinamentos de cunho espiritual, de cunho do alto, verdadeiras manifestações de canalizações de conhecimentos, de ensinamentos, lídinos verdadeiros, que é válido para hoje, para a eternidade, para a Terra e para todo o universo, é feito próximo à água. Sempre, pode reparar. A vida de um Cristo encarnado, ela é toda cheia de ensinamentos. Tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ou seja, desenvolver esses outros sentidos que está aqui colocado. Eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. É esses outros sentidos que não é o 5. Aqui
já temos a ciência comprovando. Um deles, por exemplo, é a intuição. É um outro sentido que nos faz ter consciência dessas verdades universais que o Cristo nos trouxe. Porque a humanidade da Terra, com a vinda do Cristo, já se encontrava numa maturidade intelectual para poder compreender e agir a nível de coração. Então, era uma maturidade intelecto-moral. Já estamos no ponto. Ninguém mais pode falar, não, eu não conheço. Não existe mais essa desculpa. Temos já conhecimento, exemplos suficientes para termos o que está se trabalhando hoje. Fidelidade a Deus. Que é fidelidade ao que a gente já conhece. E aqui então vai continuar a descrição. Dando a impressão do encantador caminho para o horizonte, aberto sobre as águas, por entre os deslumbramentos de luz. Interessante. Prestemos atenção. Sempre tem luz também. Uai, mas não é noite? Sempre Jesus, após os trabalhos da pesca, os trabalhos corriqueiros, é que começava, no final do ciclo do dia, é que começavam os ensinamentos, as instruções. Então já era noite. O que estava se projetando na água era a luz do luar, que é uma luz diferenciada também. A luz da lua é uma luz magnetizada, não é uma luz direta. Luz direta do sol, onde nós sabemos pela literatura kardeciana que o sol é astro, que é ponto material onde se reúne Cristos, só para dar uma ideia. Espíritos de alta escola, cuja emanação mental deles, o pensamento deles, é que são aquelas explosões, da qual a nossa ciência humana consegue capturar em forma inclusive de imagens. Pode ir lá na internet, digitar sol, explosões, e nós veremos a emanação material de pensamentos congregados de seres de pleiades altamente purificadas. Isso é o sol. A lua, ela reflete a luz do sol. Então é uma luz polarizada, é uma luz cujo magnetismo é diferenciado. Então, Humberto de Campos não está aqui floreando. Humberto de Campos, ao relatar o ambiente físico da natureza, é para nos dar recado de que tudo, seres vivos e não vivos, tudo traz a sabedoria divina, impressa, marca registrada, porque tudo tem origem do Pai, tem uma origem única. Beleza, né? Pra gente respirar, que nós não somos esse pequenino seres materiais, um pequenino planeta de tamanho, nem é o maior do sistema solar, quanto mais da constelação, quanto mais da galáxia. Não é para nos sentirmos pequenos, não. É para nos sentirmos com potencial grandioso, de tomarmos posse de toda essa herança divina. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigia nesses termos. Tiago, então, rompe o silêncio, rompe a comunicação de coração para coração, lembra? Eles, os discípulos, ouviam a que lhes dava o próprio coração. Então, rompe o silêncio e encaminha uma seguinte questão para o Mestre Jesus. Mestre, tem um amigo de Corazim, Corazim é uma cidade, uma localidade, que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, lembra? Conjunção adversativa, mas, entretanto, contudo, porém,
Tudo que vem depois desfaz o anterior. E olha que o anterior é até muito bacana, né? Olha, tem um amigo lá da cidade de Corazim que queria seguir o Senhor, mas asseverou-me, quer dizer, esse amigo me disse, contando Tiago para Jesus, que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus, então, o reino tem vários obstáculos, diz esse meu amigo, e ainda complementa, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Deu uma ideia o que é meia verdade? Deu uma ideia o que é os falsos cristos? Aqui no sermão profético Jesus nos advertiu? Deu uma ideia? Deu uma ideia o que é atrelar uma verdade a uma mentira? Portanto, nós temos aqui uma meia verdade? Deu uma ideia? Então, vamos seguir a reflexão. O amigo de Tiago disse assim: quer seguir o reino, quer associar-se ao que é lídimo, que é verdadeiro, que é justo, que é correto, o que foi aprendido há milênios, porque o Evangelho está conosco há 2000 anos e 20. No entanto, as questões de caminho, de verdade, de vida do Evangelho já estão conosco desde lá das tábuas de Moisés. De forma que se nós seguíssemos os 10 mandamentos, nós já nos desvencilharíamos das sansarras, encarna, desencarna, reencarna, reencarna, e estaríamos já como espíritos redimidos. Então já tem pelo menos 5.000 anos o Evangelho, pelo menos embrionariamente conosco. E, no entanto, esse amigo de Tiago, lá de Corazim, traz uma inverdade. Quer dizer que a gente tem que esperar Deus só nos momentos felizes? Mas que casamento, que união é essa? Que se até o casamento humano se fala na alegria, na tristeza, na ventura, na pobreza, na saúde, na doença. Se até o casamento humano fala isso, e o casamento com o divino em nós, aceitando o que já é nosso de patrimônio divino, porque Deus está em nós, nós devemos esperar só de um lado, só uma via. É muita infantilidade analisar dessa forma. Por isso que a gente tem que colocar em prática o que já aprendemos. Analisar, equacionar, pensar, raciocinar. E cuidado com as conjunções adversativas, mas, entretanto, todavia, contudo, porque isso é a forma que se apresenta as meias verdades. Então, a argumentação do amigo de Tiago é que o reino de Deus só vai se manifestar na alegria, na vitória, na ventura. E Tiago, então, complementa. Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos e suas observações, que eram as perguntas que Jesus foi fazendo, conduzindo o raciocínio dos discípulos, por isso que é importante essas perguntas. Esclarecido pelos vossos ensinamentos, mestre, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. O que importa é aprender. Não importa as dúvidas, não importa as perguntas. O importante é as sínteses que se faz a partir dos questionamentos. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo. E o Senhor, o Mestre Jesus, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso. Então agora preparemos nossos corações, porque agora vem instrução.
do Mestre, do que já percorreu esse caminho, para os outros Cristos, com C minúsculo, que vem na retaguarda e que podem fazer o que ele fez e muito mais conforme as suas palavras. Agora é importante nós nos atermos em verdade e vida com o que o Mestre vai nos orientar. Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Jesus está falando aqui para nós que 80% da humanidade da Terra não vai compreender. Que ainda o Evangelho não é para as multidões. Não vai conseguir entender de uma só vez as verdades com V maiúsculo. Aliás, não está no plural, está no singular, a verdade. Que já é material para a gente refletir. Se está no singular, só existe uma verdade. E se for usar uma palavra para sintetizar essa única verdade, vou me basear nisso, no estudo kardeciano. As várias leis, lei de destruição, lei de conservação, lei do equilíbrio, lei de ação e reação, lei do livre-arbítrio. Chega uma hora que lá no livro dos Espíritos não é mais lei tal e nem fulano de tal, fala a lei. Então é uma só verdade. Amor. Somos filhos de Deus, todos, vivos e não vivos. Por isso, quando perguntaram para Buda, mestre, como devo tratar o meu irmão, o outro? Buda vira para o aprendiz e fala assim, não existe outro. Entenderam? Somos todos um único filho. Lembra a Trindade Universal? Pai, Deus, Filho, Cristo. Não é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. É Cristo C minúsculo Yara. É Cristo C minúsculo Esmeralda. É Cristo C minúsculo Laura. É Cristo C minúsculo José. Porque todos são um único Filho de Deus. Então, a verdade é ver no outro você mesmo. Fazer o outro o que você quer para si mesmo. Amar o outro como você ama a si mesmo. Entendeu? A verdade. O amor. É isso que Jesus está ensinando aqui. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu. Olha só. Crentes que seguem igrejas de pedra e não a igreja, ligação com o alto, com as verdades superiores. No mundo fala de Jesus. Está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Até parece ouvir alguns irmãos nossos de algumas religiões ecoando aqui dentro. Que Deus se manifesta só nos triunfos, só na verdade. Não. Deus está em tudo. Mesmo no que parece que está errado. É para nos mostrar e fazer o contraste, igual o joio e o trigo, para que venhamos a escolher o trigo, separando do joio. Então, nós, porém, que conhecemos a verdade suprema, e agora é nós, Yara, Esmeralda, Laura, Maria, José, nós. Veja que Jesus nos coloca todos no mesmo patamar, porque somos todos filhos, um único Filho de Deus. Nós, porém, que conhecemos a verdade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Seguir o roteiro estabelecido pelo alto, o roteiro de Deus. Não devemos pensar no Deus que concede,
mas no Pai que educa. Então, essa visão de Deus como barbinha, cajadinho, e que dá para um, não dá para outro, e que pune um, não pune, premia outro, isso é para criança espiritual. Nós já estamos na maturidade para compreender que Deus é igual para todos. Um pai que educa, não um pai que dá. Então, se nós estamos na abundância, é porque assim nós escolhemos. Se nós estamos na escassez, é porque assim nós escolhemos. É consequência de nossas escolhas. Não é consequência de Deus que dá ou tira. Porque na contabilidade de Deus não tem mal, não tem material. Nós operamos na matéria porque a gente quer, porque a gente poderia já nem estar mais na matéria, se escolhêssemos ser fiel ao que já conhecemos. Deu uma ideia do que Jesus está tentando nos ensinar aqui? Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Então veja que a batalha não é com o outro, porque Jesus colocou lá em cima, cada um é diferente um do outro. E a grande maioria da humanidade da Terra não entende isso. Então não adianta chicotear, bater com fala, atritar, querer que o outro vá à força. Não. A batalha de redenção é eu comigo mesmo, é você com você mesmo. A disputa é no nosso campo interno e não no campo externo brigando com o outro. Porque o outro vai no tempo dele, a hora que ele quiser, a hora que ele escolher. Mas tenhamos confiança que o outro, seja filho, seja marido, seja pai, seja mãe, seja colega de trabalho, mesmo que ele não queira, que ele não compreenda, mas ele está sendo cuidado por Deus, pelas suas leis justas, verdadeiras, vítimas, e que conduz, aperfeiçoa, não maltrata, não recompensa, aperfeiçoa, não concede, educa. Esse Deus vai continuar a fazer isso, mesmo se o indivíduo é materialista, não acredita em Deus, está revoltado ou não. Deus permanece na vida dele, independente se ele quer ou não. Porque não tem como. Tudo está mergulhado no Pai. Queira ou não. Então, nosso papel. Perseverança. Sem esmorecer. Sem trégua. Persistentemente ao longo do tempo. Lembra? Parábola do filho pródigo. Ele volta à casa do pai que se distanciou por sua própria conta. Muito, muito, muito. E ele vai um passo atrás do outro, voltando para a casa do pai. O que é isso? Perseverança. Sem trégua. Os obstáculos do caminho que ele mesmo colocou. Sem parar, tirando um de cada vez, qualificando, com luz, com alegria, com fidelidade ao que já conhecemos. Amigos, paz e luz para todos nós. Continuaremos nossas reflexões sobre fidelidade a Deus na próxima quarta-feira. Um grande abraço fraterno e que nos nutramos do alimento espiritual, da fonte divina que nunca cessa. Abraços.